Capítulo 12. A composição astral. O que é matéria astral, exatamente? A resposta é tão simples que muito poucas pessoas compreendem a sua importância. Trata-se de protomatéria senciente, material de construção primordial, a argila dos Elohim, os seres misteriosos que fizeram o ser humano à sua própria imagem, ver Gênesis 1:26. É o fato de ser um material senciente que torna a protomatéria capaz de reproduzir os padrões mentais que nela imprimimos. Chamá-la de matéria astral, embora de fato seja, nem de longe explica o que ela realmente é. O que conhecemos como vida física, em toda a sua miríade de formas, é na verdade uma manifestação de protomatéria senciente com impressões em termos mais simples, um pensamento transformado em realidade. Mas que impressões são essas? Ou, para ir direto ao ponto, impressões de quem? Mais uma vez, a resposta é simples, da mente ou de mentes infinitamente mais poderosas do que as nossas. Para se chegar a uma compreensão profunda dessa ideia, é preciso voltar aos princípios básicos, aos primórdios do nosso universo, para dizer a verdade e lançar uma hipótese. Dê uma olhada na figura 12.1. Ela representa uma área do nada e manifesto, um espaço de matéria inerte e não senciente. Tendo em mente o axioma assim em cima como embaixo, dê uma olhada agora na figura 12.2. Figura 12.1. O nada e manifesto. Figura 12.2. A entidade inteligente. Ela mostra um símbolo muito conhecido se aproximando da área do espaço inabitado. O recém-chegado é uma entidade inteligente. Não temos como saber quem ele é ou de onde veio, mas podemos supor que esteja procurando um lugar em que possa se tornar ele próprio. Escher Ei Escher, eu sou o que sou. A entidade entra nesse lugar proibido e percebe, cunhando uma frase, que o espaço a recebe e arrebata. Por incontáveis éons, ela medita e reflete sobre si mesma e sobre as suas razões de existir. Por fim, percebendo que a verdadeira realização não pode ser atingida em solidão, ela age, e portanto causa uma reação. Essa ação é a emanação, ou abandono, de uma parte da sua própria substância, e a reação que ela causa é a primeira onda de criação. Ela não tem outra imagem em que se inspirar a não ser a sua própria. Portanto, o que passa então a existir é, como ela mesma, capaz de atingir a autorrealização e criar outras formas. Mas elas são como crianças na escola, e não têm conhecimento ainda da existência pré-cósmica do Pai. Elas são o Elohim, os primeiros filhos do que é agora, e para sempre será, o Uno, figura 12.3. Ela mostra um símbolo muito conhecido se aproximando da área do espaço inabitado. O recém-chegado é uma entidade inteligente. Não temos como saber quem ele é ou de onde veio, mas podemos supor que esteja procurando um lugar em que possa se tornar ele próprio. Escher Ei Escher, eu sou o que sou. A entidade entra nesse lugar proibido e percebe, cunhando uma frase, que o espaço a recebe e arrebata. Por incontáveis éons, ela medita e reflete sobre si mesma e sobre as suas razões de existir. Por fim, percebendo que a verdadeira realização não pode ser atingida em solidão, ela age, portanto, causa uma reação. Essa ação é a emanação, ou abandono, de uma parte da sua própria substância, e a reação que ela causa é a primeira onda de criação. Ela não tem outra imagem em que se inspirar a não ser a sua própria. Portanto, o que passa então a existir é, como ela mesma, capaz de atingir a autorrealização e criar outras formas. Mas elas são como crianças na escola, e não têm conhecimento ainda da existência pré-cósmica do Pai. Elas são o Elohim, os primeiros filhos do que é agora, e para sempre será, o Uno, figura 12.3. Mas isso não é tudo. O Uno tem um grande plano para o seu universo. Ocorre outra emanação de substância primordial. Como a primeira, ela tem razão e capacidade de compreensão, mas a experiência a transformou. Essa segunda onda produz seres com uma tarefa específica, canalizar a vontade do Uno, o Shayod HaKadosh, os 4 seres viventes sagrados. Ver figura 12.4, o leão alado, o touro alado, a águia e o ser humano alado.
Figura 12:4. Os 4 seres viventes sagrados. A terceira e a quarta emanações trouxeram à vida os arcanjos e as hostes angélicas inferiores. Agora, são lançadas ondas sucessivas de matéria primordial, e cada uma delas, à medida que se afasta da fonte primordial, vai perdendo a força. Ver figura 12:5. Ocorre então uma pausa, enquanto pensamentos, ideias e planos são preparados, adaptados e aperfeiçoados. À luz do que foi aprendido, o plano final do universo é determinado. E que plano? O Uno deseja saber, entender e vivenciar a realidade, mas a sua substância é rarefeita demais para se tornar tão densa, portanto, é preciso encontrar outra maneira. Lançando mão ainda da sua própria substância, o Uno emana uma sucessão de camadas cada vez mais densas de matéria. No entanto, ele só pode prover a substância. Não pode acompanhar o seu progresso. Isso fica a cargo dos seres que ele já criou. Cada nível o traz ao máximo para baixo. Essas são as dimensões, que ficam cada vez mais densas à medida que se distanciam da influência do Uno. No entanto, como a matéria se origina do corpo do Pai primordial, ela herda um senso de eu e a capacidade de criar, embora imensamente diminuída. Na verdade, ela só pode criar se for provida de um padrão. Ver figuras 12:5, 12:6 e 12:7. O último nível de todos tem 3 instintos básicos: sobreviver, viver em grupo e se reproduzir. Embora separado do Pai primordial, ele obedece à lei e cria sua condição repetidamente. Esse é o nível que o Uno fez para usar como veículo de seu plano. Esse plano é vida inteligente, por meio do qual ele pode vivenciar seu próprio universo no nível mais denso. Para tornar isso possível, cada uma das partículas de matéria do último nível recebeu uma partícula de mente pura, a maior das dádivas, pois ela inclui livre-arbítrio, concedido pela primeira vez. Lembre-se, os seres criados nas primeiras ondas não são humanos, embora vivam no senso que conhecemos e compreendemos a vida. Podem ser superiores em poder, mas não têm livre-arbítrio. A palavra do Uno ecoa, levando aqueles que ele criou a fazer a sua vontade: dê-me formas de vida para habitar. Dê a essas formas a dádiva do som. Que sintam desejo, alegria, esperança e raiva. Que vivam, cresçam e morram. Elas voltarão várias e várias vezes até que tenham passado por todas as experiências, então voltarão para mim. Então os Elohim e as criaturas viventes sagradas se juntaram e confabularam por muito tempo. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, disseram os Elohim. E eles fizeram, usando a protomatéria do nível de existência imediatamente superior ao físico. As formas pensamento então criadas atravessaram o astral em direção ao nível físico. Quantas vezes você já leu que os primeiros seres humanos eram mais etéricos em sua forma do que os modelos posteriores? Talvez fosse porque tenha sido preciso muitas eras para que o padrão pudesse se revestir das camadas de substância astral e etérica de modo a proteger em seu âmago a forma pensamento divina. Graças à nossa origem divina, possuímos a mesma capacidade de criar formas, tanto no plano físico quanto no astral. Todas as dimensões são capazes de receber impressões por meio do poder conjunto do desejo e da imaginação, mas as dimensões superiores são difíceis de alcançar e mais difíceis ainda de manter por tempo suficiente para deixar ali impressões. Contudo, o nível astral é próximo ao nosso e responde bem ao pensamento forte sustentado do nível físico e dos planos superiores mental e espiritual, depois que a mente é treinada. Qualquer um pode construir uma forma pensamento astral, mas sem treinamento ela desaparece tão logo deixa de ser cultivada na mente. Quando essa forma pensamento é alimentada por muitas pessoas e por um longo período de tempo, surge uma forma semi-permanente. É desse modo que as formas de Deus são criadas e os antigos egípcios criaram os guardiães das suas tumbas, e é essa a razão por que imagens que atraem os olhos, a mente e o coração das pessoas se tornam reais nesse nível. Como exemplo podemos citar o Rei Arthur, Mickey Mouse, Jornada nas Estrelas S,
Guerra nas Estrelas S, as Tartarugas Ninja, os Power Rangers e todos os seus subprodutos, juntamente com outras imagens televisivas, cinematográficas e literárias. No entanto, depois que elas deixam de encantar a mente humana e são esquecidas, essas formas de pensamento voltam à condição de matéria astral. Sabe-se também que poucas pessoas têm força mental para construir e sustentar essas imagens. Não se trata de um jogo para entreter ou estimular os sentidos. Construir formas de pensamento em níveis superiores pode ser muito perigoso, um aviso que repetiremos ao longo de todo este livro. Por outro lado, você provavelmente só precisará cometer esse erro uma vez, bem, talvez duas, antes de perceber a verdade dessa afirmação. Tendo aprendido a estrutura básica do material com que você trabalhará, podemos seguir adiante. Você já aprendeu como é importante colecionar imagens fotográficas para servir de padrões para as suas visualizações. Agora daremos um passo à frente. Como eu já expliquei, o mundo astral não tem as suas próprias paisagens naturais. Ele consiste simplesmente em uma amplitude branca ou cinza enfumaçada de protomatéria não estruturada. Para que você possa ter uma experiência direta disso, arranje uma caixa de papelão do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, corte um dos lados e pinte por dentro com uma tinta acrílica branca, como mostra a figura 12.8. Quando a tinta estiver seca, segure a caixa perto dos olhos e imagine que ela seja uma passagem para o nível astral. O efeito lhe dará uma ideia de como seria um mundo todo branco e o ajudará a visualizá-lo com o olho interior. Parece uma tolice? Pode ser, mas funciona. Até que você possa ver e sentir o efeito de um território totalmente branco, não poderá visualizá-lo realmente. Pense nele como a imensidão inóspita do Polo Norte sem o frio. Passe algum tempo, 1 ou 2 dias, vivenciando e internalizando plenamente o efeito, pois é assim que o plano astral é em seu estado natural. A brancura total pode desnortear um pouco no começo, pois é como estar perdido numa tempestade de neve. Quando se anda pela sua superfície, ela dá a impressão de ser macia e elástica. Aborde o mundo astral com cuidado, a princípio só se deixe ficar nessa amplidão branca e plana, e observe os efeitos sem tentar fazer nada. Você vai notar que todo pensamento que lhe ocorre vai fazer com que algum tipo de forma se materialize nessa matéria básica, geralmente sem muita cor, simetria ou detalhe. Então a forma se desvanece tão rapidamente quanto surgiu, à medida que você deixa de dar atenção à imagem mental. Algumas das formas podem estar distorcidas ou inacabadas, isso porque a forma pensamento não foi suficientemente específica para se reproduzir com exatidão. Depois que você conseguir criar esse mundo branco na sua cabeça, pode dar o passo seguinte, que é compreender a estrutura e o propósito do nível astral. O que circunda você é matéria viva a um passo da manifestação, uma espécie de fluido sólido. Um paradoxo? Sim, mas o mundo da magia é cheio deles. A protomatéria obedece ao pensamento, a qualquer pensamento, seja ele detalhado ou não. Ela precisa se manifestar e aproveitará toda e qualquer oportunidade para fazer isso. Ela está em constante movimento, embora seja um movimento tão leve que parece quase imperceptível. Em seu estado natural, ela se manifesta sempre que você pensa, exatamente do modo como você pensa, incluindo falhas e imperfeições. E, quando pratica magia, a última coisa que você quer são falhas e imperfeições. A maioria das visualizações não funciona muito bem porque a matriz do pensamento é falha. Quanto mais claro e exato for o padrão de pensamento, mais forte e eficaz é a forma no plano físico. É por isso que você precisa observar as coisas em detalhe, reunir exemplos que o ajudem a visualizar, e ter dados precisos no seu arquivo mental. Imagens criadas às pressas vão gerar manifestações feitas às pressas. Nunca tenha pressa ao fazer visualizações, planeje tudo de modo que saiba o que vai precisar e como precisa olhar, trabalhar e se comportar. Se o seu objetivo é controlar a protomatéria, primeiro precisa aprender a controlar as suas imagens mentais. Esse é um dos significados ocultos,
Velados, da carta de Tarumago, ver figura 12:9. Ele está alheio a tudo, menos a tarefa que tem à mão. Diante dele, no altar, estão os ingredientes da manifestação, os símbolos dos 4 elementos, os 4 seres viventes. A mão erguida simboliza a vontade, agindo em consonância com a vontade do Uno, orientando a forma que esses elementos vão futuramente assumir. A outra mão aponta para a terra, onde a manifestação ocorrerá. A letra hebraica associada com essa carta é um símbolo de solidez, forma e proteção. BI, que significa casa, o mago está totalmente no controle. Quando um seixo é jogado numa tigela de leite ou uma gota de água cai de certa altura numa superfície sólida, a cena em câmara lenta mostra o líquido numa erupção em forma de coroa. Do mesmo modo, a mente controlada e adestrada pode erguer da protomatéria astral uma forma que pode então ser aperfeiçoada em outras configurações. O único instrumento mágico necessário é o pensamento. É assim que todas as formas pensamento são manipuladas. Não existe uma maneira rápida de aprender, você precisa passar por toda a sequência, começando pelos primeiros estágios. Também não existe uma maneira de traduzir esse impulso mental em palavras, você precisa tentar por si mesmo, acertar ou errar. Exercício 1. Para este exercício, você vai precisar do seguinte material. 1. Uma placa de poliestireno branco de 5 mm de espessura. 2. Massa de modelar para confeccionar um cubo de 5 cm, uma forma piramidal com uma base de 5 cm, uma esfera de 5 cm de diâmetro. Você pode usar uma bolinha de ping-pong, se quiser, e um retângulo de 5 cm de largura, 2 de espessura e 10 de comprimento. 3. Uma faca afiada. Faça um buraco na placa, grande o suficiente para deixar passar, pelo poliestireno, alguns milímetros do cubo, como mostra a figura 12 de outubro. Faça o mesmo com as outras figuras geométricas. Guarde os pedaços de poliestireno que você recortou da placa, pois precisará deles mais tarde. Dê uma boa olhada na placa, ela representa o mundo astral. Encaixe o cubo no buraco a partir da parte inferior da placa. Aos poucos, vá empurrando o cubo, até ele começar a aparecer do outro lado, como mostra a figura 12 de novembro. Pare e olhe o cubo. É assim que você ergue a matéria astral da sua matriz. Olhe o cubo de perto por alguns minutos e memorize-o em detalhes. Empurre-o um pouquinho mais e depois pare para olhar o resultado. Faça isso até que o cubo esteja inteiramente à mostra. Faça o mesmo com as outras figuras geométricas, uma de cada vez. À medida que a forma emerge da base, ela lhe dará uma ideia clara de como criar uma forma a partir de matéria astral. Quando tiver feito isso com as 4 figuras, você já estará pronto para a segunda etapa do exercício. Retire as figuras dos buracos e recoloque os pedaços de poliestireno. Coloque o cubo sobre a base e observe-o por alguns minutos. Em seguida, insira uma extremidade de um longo pino ou agulha em um dos cantos da figura geométrica e a outra extremidade na placa. O cubo deve ficar apoiado num dos cantos, ver figura 12 de dezembro. É assim que você separa a sua forma da matriz. Vire-a lentamente para poder observá-la de todos os ângulos. Faça o mesmo com as outras formas. Com a ajuda de agulhas, você pode dispor as figuras de várias maneiras diferentes. Agora pinte cada lado do cubo de uma cor e gire-o novamente. Observe as cores e ângulos. Se tiver paciência e determinação, você pode fazer outras figuras geométricas de cores e formas diferentes. Se quiser, faça figuras com outros materiais e fixe-as a diferentes distâncias umas das outras e de você, no papel de observador. Note que a perspectiva é necessária até no nível astral. Coloque outra figura no centro e espalhe-as demais em volta para ter um ponto focal. Você vai perceber que esse é um truque muito útil quando trabalha no astral, pois confere profundidade à sua visualização. Tudo isso requer tempo e esforço,
mas a recompensa será uma imagem penetrante e um elevado grau de controle sobre o seu trabalho astral. Os estudantes de magia que não treinam nem estudam em escolas de alto nível quase nunca aprendem que cada plano ou dimensão possui uma sobre-alma que consiste, ela própria, num ser senciente. No nosso mundo, este planeta, essa sobre-alma é conhecida como Gaia. O mundo astral, que chamamos, em termos cabalísticos, de Yetzirah, tornou-se consciente de si mesmo pelo nome de Levana. Nos tempos medievais, os alquimistas e magos descobriram e usaram artifícios para aprisionar porções de matéria astral. Como a natureza dessa matéria é criar formas quando estimulada pelo pensamento, as ideias supersticiosas e assustadoras presentes na psique humana naquela época acabaram por criar formas horríveis, que eram imitadas pela protomatéria aprisionada. A pobre forma era então amaldiçoada, ameaçada e condenada por exibir a forma que lhe fora dada a copiar. As figuras de pesadelo pintadas por Hieronymus Bosch são um exemplo excelente dessas aventuras insensatas. Tudo isso para provar que, se você encontra monstros no seu mundo astral, é porque os trouxe com você. Chega de brincar com formas no plano físico. Agora vamos partir para o teste de verdade. Exercício 2. Prepare-se para fazer uma meditação orientada. Mentalize a paisagem branca e contemple-a como pano de fundo de 3 a 5 minutos. Você deve começar toda a sessão de criação de formas pensamento com esse período de preparação. Por quê? Porque, 1. Ele sintoniza o seu olho interior com a alteração, tanto na perspectiva quanto na dimensão, assim como o olho físico precisa de um tempo para se adaptar da luz à escuridão, e, 2. Possibilita que o mundo astral reconheça e se ajuste a você. Lembre-se, trata-se de matéria viva, ela reage não só aos nossos pensamentos, mas também à nossa personalidade. Mentalizando o seu mundo astral branco, fixe o olho interior num ponto a uns 2 metros de você e imagine a figura de um cubo, mas muito maior do que o cubo do exercício anterior. Faça com que ele tenha 1 metro quadrado, aproximadamente. Passados alguns segundos, você deve começar a ver as bordas do cubo emergindo da matéria astral. Concentre-se em erguer o cubo da matéria ao redor até que ele esteja completo. Agora acrescente os detalhes. Defina melhor as bordas e pontas e separe todo o cubo de sua matriz. Agora caminhe até ele, circunde-o, examine-o de todos os ângulos e procure fazê-lo o mais perfeito possível. Para dar mais substância a ele, acrescente sombra. Agora o afaste da matriz e segure-o a certa altura do chão, ele ainda não tem peso. Vire-o, faça com que fique suspenso por um dos cantos, pinte cada face de uma cor, depois deixe-o apoiado num dos lados e ordene para ficar, como faria com um cãozinho ao ser adestrado. Faça o mesmo usando outras formas geométricas. Arraste as figuras para cima bem devagar, tornando-as muito maiores do que no exercício anterior. Separe-as da base principal. Erga-as, pinte-as, gire-as no ar. Tente o mesmo com letras, números, símbolos, o que for. Essa é uma brincadeira que você pode fazer durante viagens longas, enquanto espera no saguão de aeroportos, passeia com o cachorro ou toma sol num dia de folga. Um pouco de treino por dia causará uma melhora de 300% na sua capacidade de visualizar, isso é uma promessa. Sempre dê o comando ficar, se quiser que a figura permaneça. Experimente outras figuras, losangos, hexágonos, triângulos isósceles ou cilindros. Essas são as figuras mais fáceis com que iniciar o seu treinamento e entrar no mundo fascinante do astral. Depois que tiver domínio da arte de criar formas simples, tente criar figuras duplas, uma esfera dentro de um cubo, uma pirâmide no topo de outra invertida, uma série de figuras interconectadas, uma dentro da outra, colunas entrelaçadas ou escadas que sobem em todas as direções, até conseguir visualizar uma paisagem como a da escada de Escher até o plano astral. Enquanto trabalha com figuras, tente mudar as texturas e os materiais, mármores estriados, granitos, pórfiros, lápis lazuli ou alabastro, por exemplo. As cores também têm de fazer parte desse exercício,
que deve ser praticado diariamente até você conseguir criar qualquer tipo de figura ou forma, em qualquer textura, material ou cor que quiser. Depois que chegar a esse ponto, você pode começar a acrescentar peso ao seu programa de exercícios. Segure, durante alguns minutos, um torrão de açúcar ou algo com peso semelhante na mão e depois tente imitar esse peso no astral. Você se sentirá tentado a fazer esses exercícios apressadamente, especialmente se já tiver algum treinamento em magia. No entanto, repetir algo que já sabemos nunca nos traz prejuízo algum, só nos lembra de que nossas habilidades vão se embotando quando a familiaridade vira presunção. Um mês de prática diária durante alguns minutos provavelmente de nada adiantará. Eu sei que isso não é o que você gostaria de ouvir. Eu aposto que você já disse a si mesmo que não precisa desses exercícios, já é suficientemente competente para pular este capítulo. Mas eu aposto que você está errado. Ninguém é tão bom que não possa se beneficiar de um curso de atualização com práticas intensivas. Ao longo de um mês, você deve concentrar todos os seus sentidos nessa prática. Não basta ver, você tem de ouvir também. Dê uma batidinha nos cubos, retângulos, etc. e ouça o som que eles fazem. Se não ouvir nada, repita a ação no nível físico até que você consiga se lembrar do som no astral. Experimente com vários sons. Um cubo oco faz um som diferente de um cubo sólido. Associe cores a aromas quando acrescentar cor às suas figuras geométricas. Lembre-se do aroma de uma rosa vermelha e aplique-o a uma esfera vermelha. Associe um cubo dourado ao perfume suave da camomila. Um retângulo verde pode ter o cheiro de grama recém-cortada. O toque pode ser associado à superfície lisa da madeira polida ou à aspereza do granito, à maciez da grama e ao toque agradável do couro. Lembre-se, os seus sentidos vão se elevando a cada plano assim como vocês se tornando mais sensíveis. Num certo ponto entre o plano mental superior e o espiritual inferior, eles se fundem e se tornam um único sentido. Quando isso ocorre no nível físico, o que é raro, o fenômeno é chamado de sinestesia, um estado em que os sentidos se misturam e começam a interferir uns nos outros. A pessoa pode ver, por exemplo, cada letra do alfabeto com uma cor diferente. Essa pode ser uma condição neurológica debilitante, deprimente e até perigosa. No astral, no entanto, especialmente nos níveis superiores, ela expande a consciência. Em seguida vem o paladar. Você pode se perguntar como é possível sentir o gosto de uma forma geométrica. Com referência à síndrome da sinestesia mencionada anteriormente, há um livro chamado The Menhoku de Taste Shapes, escrito por Richard Ksitovik. Lembre-se, você não está trabalhando com as limitações do mundo físico aqui. A sua esfera vermelha pode se tornar um grande tomate, combinando forma, cor, cheiro e gosto, além de peso. As suas figuras não precisam ser grandes, você pode fazê-las pequenas para que caibam na palma da mão. E há também o sexto sentido, aquele que você usa quando está se lembrando das figuras, formas, cores, etc. Esse sentido extra tem uma ligação com o tempo e com a memória, pois está o leva de volta a acontecimentos passados. Você precisa se lembrar de como é a aparência de uma esfera ou de um triângulo, de como é o azul ou o verde, de qual é o aroma de certa flor ou da diferença entre a textura do veludo e a do vidro. É esse sentido que pode revelar o futuro ou levá-lo a rever acontecimentos do passado. Você verá que há muito trabalho a fazer com respeito a esse exercício. Descobri, no meu treinamento, que é muito útil construir uma estante de matéria astral e enchê-la com as figuras geométricas que eu tento construir. Isso me ajuda a recuperá-las quando volto a fazer o exercício. A mente subconsciente é a sua grande aliada aqui. Ela reconhece símbolos e os aceita como reais. A estante é um lugar para se guardar objetos, por isso é um símbolo de armazenagem. As minhas figuras geométricas ficam no lugar onde as deixei porque a minha mente subconsciente acredita que uma estante é um lugar onde as coisas ficam guardadas até que sejam necessárias. Outro instrumento, ou melhor, acessório para esta etapa do trabalho é o ponto central, um meio inestimável de focar imagens e figuras.
Eu uso uma coluna dórica alta e robusta para dar a impressão de força. Ela é o meu ponto focal logo ao entrar no plano astral, o que me ajuda a me orientar nesse ambiente monocromático. Figuras e formas podem ser agrupadas em torno do ponto central de acordo com o tamanho ou a cor, ou usando figuras idênticas com cores e materiais diferentes. A coluna dá perspectiva e causa um efeito na paisagem. Dê a ela uma cor forte que a destaque no ambiente em volta. A minha primeira coluna era preta, mas, à medida que fui progredindo, acrescentei outra distância, num tom verde musgo. O ponto central não precisa ser uma coluna. Experimente uma pirâmide ou uma escada em caracol em que possa pôr uma figura em cada degrau. A escada pode ser bonita e prática ao mesmo tempo. Satisfaça o seu gosto pela beleza e tenha prazer com o que constrói. Siga essa regra sempre que estiver criando formas pensamento, não importa o seu nível de competência. Você sempre tem de dar o melhor de si no seu trabalho. Como dizia John Fortune, só o melhor é bom o suficiente para os deuses. Lembre-se, você ainda está usando a paisagem branca e plana, mas logo poderá mudar para outra mais colorida e interessante. No entanto, ainda há algumas coisas a fazer antes de prosseguir. Já pensou em olhar para cima? Sim, você encontra a mesma brancura. No nível físico, essa cor pode significar neve. Portanto, encha a mente com a ideia de neve caindo e então, ela começa a cair. Até agora você construiu formas pensamento fazendo com que elas brotem do chão, mas no plano astral a matéria com que você trabalha está em todo lugar, embaixo, em cima e dos lados. Você está cercado da matéria com que são feitos os sonhos, para usar não só na magia, mas também para lhe dar prazer. Os flocos de neve pararam de cair quando você parou de pensar neles. Comece outra vez e se divirta numa nevasca de verdade, sem ficar com os pés e mãos gelados. Amontoe a neve em torno das figuras que construiu ou faça um boneco de neve. Você não vai precisar nem de uma pá. Pense e ele aparece. Não foi suficiente? Pare com a neve e pense na chuva. Lembre-se da chuva no nível físico, a sensação da roupa molhada e dos pés molhados. Faça uma chuva gostosa de verão e se divirta embaixo dela. A chuva pode ser tão molhada no astral quanto no físico. Faça esses dois mundos reais para você, deixe que um seja reflexo do outro. Acima de tudo, aprenda a criar no seu mundo interior o que lhe agrada no mundo físico. Exercício 3. Crie um círculo de pedra com base na ilustração de um livro ou numa foto. Faça isso bem devagar, acrescentando uma pedra por vez. Se você tem uma foto nítida, tente fazer uma réplica exata de cada uma delas. Faça-as surgir da matriz de matéria como você aprendeu, com a aparência das originais. Aperfeiçoe cada pedra, altere a textura, a cor, o tamanho, etc., até que ela esteja bem próxima do que você queria. Faça o mesmo com a pedra seguinte. Trabalhe uma pedra ou duas por dia, até que o círculo esteja completo. Depois passe para o chão, criando grama, turfa ou xisto. Quando estiver pronto, você vai descobrir que o resto da paisagem aparece sem que você precise fazer muito esforço. Lembre-se, criar objetos tanto no plano físico quanto no sutil é algo que fomos programados para fazer. Somos uma parte viva do Criador, com os mesmos poderes que ele, embora num nível muito inferior. Com este exercício, você completa esta parte do treinamento.